Fala galera, eu sou o Will Detilha, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje é dia de detonar em cinesiologia. Algum tempo atrás, eu coloquei essa nova série no canal, Detonando em Cinesiologia. A razão para ensinar cinésio a vocês é muito clara. É um conhecimento fundamental para se ter sucesso na musculação. Através desse estudo, conhecemos melhor a função dos músculos e aprendemos a contraí-los de forma muito mais eficiente. Lembra que musculação, com objetivos estéticos, quando falamos de lapidar o corpo, o que manda é qualidade de contração e não levantamento de carga. Isso eu abordei de forma profunda no meu curso online de biomecânica, onde eu ensinei a destruir o seu músculo usando a metade da carga que você normalmente usa. Uma outra vantagem de conhecer cinesiologia é que você acaba estudando anatomia e passa a saber exatamente onde cada músculo está localizado no corpo. Isso facilita muito a visualização na hora de executar os movimentos. Você, na sua mente, consegue visualizar perfeitamente o seu músculo alongando e contraindo, alongando e contraindo. E com isso você leva a sua consciência corporal. Considerando que todos os movimentos do seu corpo acontecem por um comando neural que vem do cérebro, quanto mais você visualizar, quanto mais consciência corporal e mais consciência do movimento você tiver, mais você vai contrair o seu músculo, mais resultado você tem na musculação. Bem, muita gente achou que essa série não seria continuada. Eu até cheguei a receber várias mensagens nas minhas redes sociais para prosseguir com os vídeos, mas eu nunca disse que ia parar. Tanto isso é verdade que hoje a gente vai assistir o vídeo de bíceps, braquial e antebraço. Vamos começar aqui pela análise do bíceps, ok? Então a gente já nota aqui só nessa abordagem anatômica que ele é um músculo que é superficial, tá? Então ele vai modificar a estética do seu braço. Não é um músculo muito profundo, ou seja, os músculos mais profundos a gente não consegue ver a uma primeira instância, né? Esses músculos mais profundos, que é o caso do braquial, que eu vou mostrar mais para frente nesse vídeo, eles servem apenas para gerar volume, mas não alteram a estética, não alteram o shape. O bíceps, no caso, é um músculo superficial e ele altera, sim, né, o formato do seu braço. Nós temos de cara que nós já podemos ver que ele chama bíceps porque tem dois ventres musculares, né? Aqui, onde eu estou passando o mouse agora, é a cabeça longa do bíceps, que fica mais na parte externa do braço. E temos também, agora onde eu estou passando o mouse, a cabeça curta do bíceps, que fica mais na parte interna do braço. Ok? Esses dois ventres musculares se juntam e eles se inserem num único ponto. E essa inserção acontece no rádio, que é um osso do antebraço. E a gente vai ver o porquê que isso é importante quando a gente fala de bíceps. Nós vamos ver isso também mais para frente. E ele tem a origem, tanto a cabeça curta quanto a cabeça longa, tem a origem na escápula. E isso também é importante porque você vê que o bíceps cruza duas articulações, tanto a articulação do ombro, uma vez que ele está, né, originado na escápula, quanto a articulação do cotovelo, que ele está inserido no rádio. Isso quer dizer que ele participa de movimentos dessas duas articulações. Obviamente que o movimento principal é com relação à articulação do cotovelo, mas a gente vai ver também que tem alguma importância para movimentos do ombro. As funções mais importantes do bíceps se trata de flexão de cotovelo, né? Isso aí todo mundo sabe disso aqui, né? Então é esse movimento de flexão de cotovelo, tá? É uma grande função do bíceps, e supinação do antebraço, tá? Isso aqui muita gente sabe, mas algumas pessoas não conhecem, e isso é muito importante, tá? Porque para você fazer um bom treino de bíceps, você tem que fazer supinação de antebraço. Ou seja, você está fazendo uma rosca alternada, né? Se você não supinar bem o seu antebraço, o seu treino de bíceps não é com muita qualidade. Por quê? Porque você está eliminando uma grande função do bíceps
que é justamente fazer esse movimento. Ok? Então, como é que você contrai o bíceps ao máximo? Você tem que supinar o antebraço, que é esse movimento aqui, né? Aí, se você fazer a flexão de cotovelo, você vai ver que a palma da mão vai estar voltada para o teto. E além de supinar o antebraço, fazer a flexão de cotovelo. Ok? Então, seria aí uma contração realmente de qualidade. Levem isso como dica, e é mais do que uma dica. Levem isso como informação básica quando a gente fala de treino de bíceps. Ok? Sempre supinando o antebraço ao máximo. Bom, agora para as funções, né, de cada cabeça do bíceps. Temos aqui a cabeça curta e ela tem a função também, obviamente, de fazer a flexão de cotovelo, como vocês podem ver aí, e também de fazer a supinação do antebraço. Aí tem umas outras funções, tá? Vamos lá. Essa função aqui, que é a flexão de ombro, né? Vocês devem estar achando estranho, quer dizer, o porquê que o bíceps ele vai participar da flexão de ombro, que é esse movimento aqui, você levar, né, o seu braço à frente, como se fosse algum exercício como elevação frontal, ok? Existe uma ajuda do bíceps justamente por aquele motivo que eu tinha falado. O bíceps também cruza a articulação do ombro, uma vez que ele está originado na escápula, e por isso ele vai ajudar nesse movimento de flexão de ombro. Existem alguns outros movimentos que é mostrado aqui no programa, mas que eu não vou nem citar, porque a ajuda é muito pequena. Aí não vale nem a pena a gente citar. Mas só para a gente complementar, né? Como é que seria o máximo de contração do bíceps? A gente tem que notar que ele participa aí de 3 articulações, tá? Uma articulação fica um pouco meio que de lado, que seria a rádio ulnar, que é esse movimento aqui, né? Então ele tem esse movimento e o último movimento. Ou seja, contração máxima de bíceps se dá por flexão de cotovelo, supinação de antebraço e a flexão de ombro. Ok? Vocês podem já imaginar qual exercício é feito nessa condição aqui com o ombro flexionado? Numa rosca Scott, por exemplo. Tá? Ou você fazer uma rosca polia alta, que seria no crossover. Tá aí, então, funções aí da cabeça curta. A cabeça longa não vai diferir, tá? Vai ser a mesma coisa. Então a gente tem aí, ó, flexão de cotovelo, supinação de antebraço e essa ajuda aí na flexão de ombro, tá? O resto eu não vou mostrar porque realmente é algo que a gente pode praticamente desconsiderar. Aí você fala, pô, mas elas têm a mesma função, né? Como é que eu trabalharia, né, um enfoque maior numa cabeça ou na outra? É verdade, é muito difícil isolar um ventre do bíceps. Normalmente qualquer exercício que você fizer vai ter uma tensão tanto na cabeça curta quanto na longa. Porém, dependendo como é que você situa as suas mãos, se elas estão mais juntas ou mais afastadas, você conseguiria manipular esse enfoque, ou na cabeça longa ou na cabeça curta. Dito isso, então a gente fez essa análise para bíceps. Vamos seguir agora para a análise do braquial. Tá aí o braquial, um músculo que algumas pessoas não conhecem. É um músculo muito injustiçado, né? E por que isso? Porque quando a gente fala do movimento de flexão de cotovelo, as pessoas só pensam no bíceps. Elas só pensam no bíceps. E, na verdade, o principal flexor de cotovelo é o braquial, ok? Então, vamos fazer uma análise dele aqui. A gente pode observar que o braquial ele tem origem, olha aqui, ó, no húmero, tá? E ele se insere na ulna, que é um osso do antebraço. Então, ele é diferente do bíceps. E aqui está aquilo que eu falei. Por que é importante você notar que o bíceps está inserido no rádio e o braquial, no caso, está inserido na ulna? Qual que é a diferença disso? Exatamente pelaquela questão de supinação do antebraço que eu mostrei. Como o bíceps ele é inserido nesse outro osso aqui do rádio, quando você contrai o bíceps, pelo bíceps estar inserido no rádio, quando você contrai o bíceps, ele puxa o rádio girando o seu antebraço. Só que o braquial não faz isso. O braquial ele está inserido na ulna.
Ou seja, não interessa em que posição está a sua mão, se está supinada, se está pronada ou se está na posição neutra, como é mostrado aqui, né? A posição neutra é o seu polegar apontando para o teto, como está aqui no vídeo. Então, para o braquial não interessa como é que está a sua mão, em qual posição você se encontra, porque uma vez que ele está inserido na una, tá? A una não gira. Tá? Se você botar a mão debaixo do osso da una e você fazer supinação e pronação, você vai ver que a una ela vai ficar no mesmo lugar. Para o braquial pouco importa, né? Se você está supinado, se você está pronado, se você está em posição neutra do antebraço, né? da sua mão. O que interessa para o braquial é flexão de cotovelo. Então você vê como a gente conhecendo o ponto de origem, ponto de inserção dos músculos, a gente consegue identificar várias coisas e como contrair melhor esse músculo. Para o bíceps é muito importante saber disso, porque vocês viram lá que existem formas de contrair melhor o bíceps. Para o braquial, no caso aqui, a única função dele é mesmo flexão de cotovelo, é o principal flexor de cotovelo. E uma outra coisa que a gente pode citar, tá, é que você vê que o braquial ele é uma camada aqui mais fina e ele fica bem colado no húmero, que é o osso do braço. Então você nota que ele é um músculo profundo, ele fica exatamente embaixo do bíceps, ok? Então ele vai ficar embaixo do bíceps. Você tem um húmero, logo acima do húmero você vai ter o braquial e logo acima do braquial você vai ter o bíceps. Aí você fala, pô, mas é um músculo que nem aparece, né? Qual que é a importância de eu desenvolver esse músculo? Na verdade, se você tem hipertrofia no braquial, na verdade, você empurra o bíceps para cima. Isso é importante porque vai gerar mais volume no seu braço. Não vai mudar a estética do seu braço, mas vai aumentar o volume. Então, para quem busca volume, é óbvio que é bem-vindo você ter hipertrofia neste músculo. Agora, isso vai acontecer de forma natural, porque qualquer exercício que você flexione o cotovelo, você está trabalhando braquial. Vamos agora para mais um músculo aqui, um músculo que já faz parte do antebraço, né, onde ele vai modificar a estética e volume do seu antebraço, que é o bráquio radial. O bráquio radial, ele também é um músculo que faz flexão de cotovelo. Então, você viu aqui nesse vídeo, né, eu estou mostrando essa sequência de músculos, você notou que existem 3 músculos que fazem flexão de cotovelo. O bíceps, o braquial e o bráquio radial que eu estou mostrando agora. Então olha aqui, ó. Ele é um músculo que ele está originado no húmero e ele vai se inserir no rádio, só que lá perto da mão, né? Você vai ver que a inserção dele acontece bem pertinho da mão e ele então tem esse formato aqui, ó, bem alongado, ok? E ele se insere logo, ele se origina logo depois do cotovelo. É no húmero, mas é logo depois do cotovelo. E a função dele, como eu disse, uma das funções, flexionar o cotovelo. E é por isso que quando você faz aquele exercício rosca-martelo, se diz que pega antebraço. Pega antebraço porque o bráquio radial é um dos músculos que fazem a flexão de cotovelo. Só que não pega tanto o bíceps, pega bíceps também, mas como o bíceps não está em supinação neste exercício, então não é uma contração tão poderosa de bíceps. Seguindo aqui no bráquio radial, ele também faz a pronação, tá? Que é o contrário do que o bíceps faz. O bíceps ele faz a supinação e o bráquio radial ajuda, tá? É uma ajuda que ele dá na pronação. Não é nada muito intenso, não é algo que vá merecer muita atenção, mas ele também tem essa pequena função. O bráquio radial, então, é um dos músculos que compõem, né, o seu antebraço. Tem outros músculos que eu vou mostrar. Vamos agora aqui fazer uma análise de outro músculo, de outro grupo muscular do antebraço, que é os extensores do punho e dos dedos. Eles são um grupo de 5 músculos e juntos aí eles são responsáveis por uma grande região muscular, né, do seu antebraço. Vamos aqui ver. Eu vou começar, você vê que tem vários números aqui, né? Vou começar pela análise do número 1, que é esse filetinho de músculo vermelho aqui,
a gente vai observar qual a função dele. Olha só, tá? Então ele tem a função, uma das funções dele é estender os dedos, esse movimento aqui. E a outra função é fazer a extensão do punho. Ok? Então você vê que tem alguns exercícios na musculação de antebraço, né, que você pega a barra ou pega um halter e faz esse movimento de estender o punho. Né? Você pode apoiar o seu antebraço num banco, deixa as mãos para fora e aí você pega a barra ou um peso, né, ou um halter e faz o movimento de estender o punho. Vamos para a análise desse músculo número 2 aqui, tá? E a gente vai ver aqui, ó. Olha só. Ele também faz, tá, a extensão do punho. Então você está trabalhando nesse tipo de exercício, você também está trabalhando este ventre muscular. Ele faz também um outro movimento que a gente chama de abdução do punho, esse movimento aqui, como se você fizesse uma movimentação lateral com o punho. E também ajuda, uma ajuda não muito forte, mas é uma ajuda da flexão de cotovelo quando o seu antebraço está na posição pronada. Por isso que tem um exercício chamado rosca inversa, tá? Que vai trabalhar braquioradial, braquial, quase nada de bíceps e também trabalha essa região aqui, porque ele ajuda na flexão de cotovelo quando o antebraço está pronado. Agora para o número 3 aqui, então vamos mostrar aqui, ó, número 3, esse em roxinho aqui, né? Veja que é um filetinho de músculo, também vai apresentar as mesmas funções. Então você tem aqui, ó, extensão do punho e também a abdução do punho. O número 4 aqui, ó, tá mais para rosa aqui, né? O extensor carpo ulnar. Você vê aqui a mesma função, extensão de punho, porém aqui ele faz uma adução do punho, né? Ele gira lateralmente para o outro lado, olha só. Então você veja que você tem vários movimentos no punho. Para que isso seja possível, existe uma série de grupos musculares, né, que permitem toda essa movimentação. E temos aí o extensor do seu indicador, olha só, que ele faz, ajuda também, né, na extensão do punho, e faz o que? A extensão do seu dedo indicador. Então todo esse grupo muscular é que forma os extensores do punho e dos dedos. Eu não vou me aprofundar muito nos nomes específicos, tá? Até porque isso é uma coisa muito técnica e vocês não vão estar utilizando muito. Porém, você vê que aqui no programa está escrito os nomes estão em inglês, mas aí com uma fácil pesquisa, se você tiver interesse, você descobre qual é o nome em português, ok? Então, vamos seguir em frente. Vamos agora para os flexores do punho e dos dedos, né? A gente viu os extensores, vamos ver agora os flexores, porque eles também formam aí um importante grupo muscular para dar volume no seu antebraço. Tá? Então você vê que aqui tem 5 músculos também, tá? E é praticamente o contrário do que faz os extensores. Tá? A gente começa pelo número 1 aqui, ó. Ele está mais escondidinho porque ele é um músculo mais profundo. Se você observar aqui, ó, nem mostra o número 1. Por quê? Porque ele é uma musculatura mais profunda. Ele está embaixo desses outros aqui. E a função dele, olha aí, como vocês podem ver, flexionar os dedos. Ok? Ele flexiona os 4 dedos, exceto o polegar. E ele ajuda também na flexão do punho. Esse movimento aqui é muito comum também você ver nas academias, que é um exercício para antebraço. Por quê? Porque ao flexionar o seu punho, você exercita vários músculos do seu antebraço. Então você pode pegar uma barra, apoia os 2 antebraços num banco, deixa as mãos para fora e faz esse movimento de flexionar o punho. O segundo aqui, também você percebe, ó, que é esse músculo aqui, ó, esse mais em roxo aqui, o número 2, ele é um flexor aí mais superficial, ok? Então você consegue ver ele. Ele também tem a função de flexionar os dedos e também ajuda na flexão do punho. No número 3 aqui, é um maiorzinho que está aqui em vermelho, um pouco mais gordinho, né? Ele é o flexor carpo radial,
onde ele já tem uma função mais importante, ele participa mais, né, na flexão do punho. E ele também ajuda aí na abdução do punho. Mais um músculo, número 4 aqui, em amarelo, esse filetinho aqui, ele vai fazer também, vai ajudar bastante aí na flexão do punho. E aí o flexor do carpo ulnar, número 5, que é esse em azulzinho, tá? Tá mais na parte externa aí do seu antebraço. Ele tem a função, olha aqui, ó, de fazer a adução do punho. E ele também ajuda, tá? Não é a função principal dele, mas ele ajuda na flexão do punho. Então a gente analisou aí mais um importante grupo muscular que faz então a flexão do punho e dos dedos. É isso aí, galera. Deixe o seu comentário, a sua opinião. Se você gostou, se você não gostou, não importa. Seja qual for o seu feedback, eu quero saber. Se você quer ter esse programinha que eu usei para fazer esse vídeo, que eu uso para fazer todos os vídeos dessa série, o Muscle in Motion, que é um programa sensacional, basta você clicar no link que está na descrição do vídeo, aí você vai saber como adquirir. E lembre-se de se inscrever na minha lista especial de e-mails. Toda semana eu mando conteúdo exclusivo por lá. Eu fico por aqui, abraços e bons treinos.